Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre medindo massas, páginas 131 a 133. Programa Aprendendo em Casa, da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. E olha só como a minha bonequinha veio hoje aí, ó, mostrando o músculo, minha gente. Por quê? Quando nós falamos de medida de massa, nós também estamos falando dos quilogramas que estão no nosso corpo, entendeu? Então eu decidi hoje mostrar o meu muque para vocês. Então vamos lá? Peguem o livro de vocês, vamos à explicação. O nosso livro, A Conquista da Matemática, capinha vermelha, né, do José Rui de Alvane Júnior. Vamos lá? Ao observar na cozinha da nossa casa, nós vamos perceber que as nossas mães compram arroz, o feijão, né? Que são os alimentos essenciais, né? E aí, lá no pacote, no rótulo, vocês vão observar, ó, que lá tem a medida da massa, né? Que é o peso, que eles chamam lá, peso líquido. Vocês vão observar. Então, o arroz, esse arroz que eu coloquei aqui, ele tem 1 quilo, o feijão também. O Nescafé aqui, ó, tem 100 gramas e o M&M Delícia tem 45 gramas. Então, nós vamos observar que aqui foram usadas duas medidas, né? O quilograma e também o grama, tá bom? O kg e o g. E olha só, tô bem ligadinha aqui na medida da massa, né? Vamos lá? Quando nós falamos em medir massa, nós estamos falando exatamente dessa expressividade, dessas unidades de medida, que é o quilograma, certo? E o grama. Também vamos falar sobre o miligrama. Então, a menininha aqui, ó, quando ela sobe na balança, certo? Então lá vai sair um número e a unidade de medida, que é o quilograma. E eu digo, quantas vezes você já passou na farmácia com a sua mãe e você, ela, seu irmão, sua irmã não subiram na balança para ver qual era a massa? Porque é importante você saber, não é o peso, viu? É a massa. Lá aparece a massa corporal que você está, ok? Então, nunca mais erre. Não é o seu peso, é a sua massa. Porque o nosso peso tem que ter relação com a gravidade, que aí é outro assunto, aí é outros 500. E aí aqui na balança a peça de queijo. Então, quando também a mãe vai comprar o queijo ou a carne, né? Algumas coisas, algumas frutas precisam passar pela balança. E aí, quando esse instrumento, né, chamado balança, é utilizado, é exatamente para medir a massa dos alimentos ou dos corpos. E a unidade miligrama é muito utilizada nas indústrias químicas, né, e farmacêuticas. Nós podemos observar, ó, nos medicamentos sólidos, que são os comprimidos. Quando eu expliquei para vocês sobre medida de capacidade, eu disse que vocês olhassem o que tinha lá na cozinha da casa de vocês, né? O vinagre, os remédios em gotas, para vocês olharem a capacidade. E agora eu estou dizendo que se na sua casa tem remédios em caixas, você pode também observar de quantos miligramas esses comprimidos são. Se junte com a sua família aí, ó, e capriche na pesquisa. Vamos entender que 1 quilograma, ó, equivale a 1000 gramas. Então, toda vez que você tiver 1 quilograma, você tem ali 1000 gramas. Se eu tenho 2 quilogramas, 2000 gramas. E 1 grama, ó, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, está aqui, ó, 1 grama equivale a 1000 miligramas. E, como aqui mostra, nós temos um caminhão, né? Sobre uma balança, que alguns lugares tem que passar, os caminhões têm que passar, né, por uma balança, para assim ser pesada as cargas, para saber exatamente por onde seguir, porque não é por todo lugar que as carretas e os caminhões podem seguir dentro das cidades. Então também existe uma unidade de medida que é utilizada para medir grandes quantidades de massa, que é a tonelada, certo? Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, ó. Um T, né, de tonelada equivale a 1000 quilogramas. Agora vamos
para a atividade. Eu já estou preparada com o meu lápis aqui. Então, aqui na primeira questão, nós temos alguns elementos, 3 elementos, né? Um pacote de arroz, uma folha de papel, uma laje de concreto. E aí, você acha que o pacote de arroz ele é medido em quê? Quilograma, grama, miligrama ou tonelada? E a folha de papel? E uma laje de concreto? Pense aí, um tablete de manteiga tem 250 o quê? Grama, miligrama, quilograma, tonelada? Você vai colocar. Um cavalo tem aproximadamente 500 o quê? Um pão francês tem 50? Quando Cláudio subiu em uma balança, o visor indicou 42? E olha só, observe as imagens aqui. Patrícia subiu na balança com a sua mochila e aqui mostrou, ó, 45 quilogramas. Depois ela tirou a mochila e agora a balança mostrou 40 quilogramas. Então, qual é a massa da mochila? Você vai colocar a resposta aqui, vai fazer a continha aqui e vai colocar a resposta aqui. A Sociedade de Pediatria de São Paulo diz que o peso ideal, a mochila ideal, ela tem que ter 1/10 da massa da criança. Então, se a criança tem a massa 35 kg, então a mochila que ela deve carregar tem que ter no máximo 3,5 kg. Se uma criança pesa 50 kg, a mochila ideal deve pesar no máximo 5 kg, certo? Então sempre pega a massa da criança, da pessoa e vai dividir por 10. E aí vai saber se é ideal ou não. Olha só. Você acha que a massa de 5 kg de uma mochila é adequada para uma criança de 40 kg? Sim ou não? E por quê? Então, lembrando, você vai pegar a massa da criança, vai dividir por 10, ok? E vai saber. Se o valor que der aqui for igual a esse, então tá ideal. Se for menor, então esse valor não é ideal. Veja direitinho. A produção de tomates de uma fazenda foi 5.500 kg em janeiro, 4.280 kg em fevereiro e 5.180 kg em março. Em qual desses 3 meses a produção de tomates foi maior? Então pense aí, foi em janeiro, em fevereiro ou em março? Quantos quilogramas de tomates foram produzidos nesse trimestre? Então é só você juntar, gente, só fazer a adição. E depois você vai pensar em quantas toneladas, né? A quantas toneladas aproximadamente equivale essa quantidade. Então, sempre você aproxima do jeito que já aprendemos a questão da aproximação. Aqui você vai analisar, certo? A produção estimada para 2017, vai ter os produtos e a produção e vai responder essas questões aqui, A, B e C. Capriche na leitura para compreender bem e responder atentamente cada questão. E não esqueça, a medida de massa ela é muito importante. Gente, os nossos assuntos estão todos interrelacionados. Então, nós precisamos nos alimentar bem, nos hidratarmos, precisamos ter muito cuidado com os cuidados do nosso corpo, inclusive porque estamos num tempo muito difícil e não podemos adoecer, não é verdade? Então, gente, até a nossa próxima aula. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tchau, tchau!